Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Muito bem, está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje é dia de trajetórias, a série aqui do Confábulas onde eu converso sobre a caminhada, a trajetória de alguém, né? E hoje eu trago um convidado muito interessante, cara, uma coisa bem especial aí. É inédito aqui no Confábulas, vamos dizer assim, né? Fora do padrão, que é uma pessoa aqui de Cachoeiro. Olha aí, né? Um político, candidato a vereador, teve o meu voto também, né? Olha outra coisa inusitada. Com vocês, Rafael Saltori. E aí, Rafael, beleza? Beleza, cara. Tudo certo? Boa noite a todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Muito importante a gente conseguir expandir, assim, a falar um pouco sobre a gente, falar um pouco da nossa luta, da nossa causa, principalmente aí em Cachoeira-Mirim, que por mais que seja uma cidade polo aqui no Espírito Santo, principalmente no sul do Espírito Santo, o campo progressista é bastante mínimo ainda. Sim, cara, sim. E, cara, aqui no Trajetórias eu começo sempre falando do comecinho da pessoa, né, resumidamente, pra gente já puxando um papo. E eu queria saber, cara, estamos em Cachoeiro, mas você é daqui mesmo de Cachoeiro, cara? Sim, eu sou nascido e criado em Cachoeira-Mirim, sempre vivi aqui. Apesar de que minha família veio de Conceição do Castelo pra cá, mas eu sou nascido e criado em Cachoeira-Mirim e vivi toda a minha vida aqui. Cara, e como que foi a sua infância aqui em Cachoeiro, cara? Como que é? É meio esquisito, cara, porque eu nunca gravei com ninguém daqui, então eu falo daqui de Cachoeiro, acho que é a primeira vez que eu tô falando isso aqui, e tá sendo bem interessante, cara, falar com alguém conterrâneo, né? Como é que foi a sua infância, cara? Alguns lugares que eu posso falar o nome e você vai conhecer, deve ser incomum. Sim. Foi digamos que eu tive uma infância fora do padrão, né? Porque, digamos assim, sempre estudei em escola pública a vida inteira, só no ensino superior que eu fui ingressar numa instituição privada, mas passei a vida inteira. Eu sou de um bairro periférico de Cachoeiro, sempre vivi no mesmo bairro, sou do bairro Coramara, e até citei isso durante a campanha ano passado. Foi uma das características que foram mais presentes na campanha, frisar assim, que eu não sou nenhum engravatado, sou também do povo, mas isso se dá bastante pela construção que nós tivemos, que eu tive, no caso, de vida mesmo, né? Sou filho de costureira e de vendedor, então vim realmente do subúrbio da cidade, uma cidade que, para quem ouve e não conhece Cachoeira-Mirim, tem cerca de 200 mil habitantes, 210 mil habitantes. Não é uma cidade muito grande também, mas também não é muito pequena. E eu sempre fui, digamos assim, reconhecido nas escolas que eu estudei como uma espécie de aluno prodígio. Cara? Você era daqueles, então, mais avançado? Eu fui avançado de turma em algumas vezes, terminei o ensino médio um ano adiantado. Olha aí. E todo mundo jogava aquilo como uma coisa sensacional e eu, sinceramente, nunca entendi dessa forma. Tanto que, se isso realmente fosse, eu não estaria na posição que eu estou hoje. Mas realmente eu sempre fui pintado como, eu não sei porquê, não sei o que levou a isso. Talvez eu aprendi a ler muito cedo, aprendi a ler antes de entrar na escola. E aprendi a ler com 3 anos e meio, não consegui fazer a pré-escola, né, o jardim de infância, porque eu era muito apegado à minha família, à minha mãe. Eu ia pra lá e eu não conseguia ficar sozinho. Uma época ficou a minha mãe comigo, aí depois eu tive que sair. Foi uma história de criança bem turbulenta essa. Aí depois eu fui pra chamada primeira série, né, hoje segundo ano, e eu também não consegui ficar os primeiros meses sozinho na escola. Precisava sempre ficar um parente comigo. Era medo? Era o que era? Era um trauma, é uma insegurança muito grande, não ter um responsável por você, se você tiver uma necessidade, não ter ninguém para te ajudar. E eu sentia algo assim. Aí eu acho que foram os primeiros 4 meses, assim, aí depois, aos poucos, eu fui me soltando, foi perdendo um pouco daquela insegurança, ainda assim, de uma forma bastante devagar, mas consegui permanecer ali. Sempre estudei aqui no bairro mesmo, depois fui fazer o ensino fundamental 2 e o ensino médio numa escola que é num bairro próximo, no BNH, e me formei do ensino médio
em 2014. E sempre fui uma criança um pouco introvertida, um pouco que não gostava muito de sair de casa, não ia muito brincar na rua, apesar de ter ido. Eu tenho algumas histórias, tenho cicatrizes dessa época, quem não tem. A infância antigamente, né? Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 23. Você tá um vereador muito novo, cara. Muito bacana. Eu acho muito bom isso também, cara. Eu era um dos candidatos a vereador que mais novos era. Eu acho que era o terceiro ou quarto mais novo na época. Tinha mais novos ainda que você? Tinha no mais mínimo novos, 21, né? então. Se eu não me engano. Mínimo pra vereador é 18. É 18 mesmo? Você pode entrar. Tá. Entendi. Pra prefeito é que é 21. Entendi. Que tem outros cargos políticos que tem que ter mais de 25, se eu não me engano. Uma presidência, pelo menos 35. 35 anos, né? Tanto que o Boulos tinha 36 na época da eleição. Ele seria, né, talvez o presidente mais jovem, caso ele fosse eleito, seria. Né? Muito bacana, muito bacana. E aí, cicatrizes da infância, mudou pra escola, se formou aos 14. Formei em 2014. Formei em 2014. Com 17 anos, com 16 anos. Geralmente se forma com 17, eu saí do ensino médio com 16. E seguiu o que depois, cara? Eu trabalhei muito no ramo do mármore e granito. Cachoeira. Cachoeiro é o que tem, né? No meu ensino médio, né, teve o famoso curso do idiomas daqui de Cachoeiro, que quase todo mundo fez da minha época, que foi um curso custeado pelo Estado, pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, que selecionou alunos do Ensino Fundamental 2 para fazer um curso de idiomas. E eu fui um dos selecionados na época, para uma das primeiras turmas, ou a primeira, se eu não me engano, na minha época. Eu lembro que com 12 anos eu comecei a estudar inglês. Sim. E isso foi um dos fatores que me fez ser catapultado para as empresas de mármore e granito. O fato de eu ter esse idioma e que ter aqui a questão do comércio internacional de mármore e granito e para a questão de relações e tal, isso sempre foi visto com bons olhos, apesar de que eu não tenha ficado muito tempo nessa área. Mas me formei em 2014, passei 2015 trabalhando. 2015 foi um ano muito conturbado na minha vida. Eu saí da empresa, eu fui demitido. E como eu era muito jovem, ainda não tinha 18 anos naquela época, né? Eu sofri muito por ser realmente ingênuo, né? Ser jovem. Aí essas coisas eu vejo muito como aprendizado para hoje, para muitas das lutas políticas que eu avanço. Com certeza. Porque a questão de direito trabalhista, né? É uma coisa que é muito, digamos assim, desrespeitada. Principalmente aqui em Cachoeiro da Pinheirinho. Totalmente, cara, totalmente. É uma das coisas mais importantes para uma sociedade, né? E sei lá, eu não sei se é falta de força aqui na cidade, mas o patrão chora de rir, né, cara? Quando o direito é cortado, né, do trabalhador. Né? Eu recebi o chamado aviso prévio quando você é demitido, tem que cumprir um mês. Eu recebi 2 avisos prévios num período de 2 semanas. Como? Eles me demitiram, um cara pediu pra sair, e aí eles precisavam de alguém pra repor, eles tinham me demitido, aí quiseram voltar atrás, eu aceitei, entreguei o meu aviso, depois de 1 semana o cara que tinha se demitido pediu pra voltar, eles aceitaram, e aí me demitiram de novo. Isso é completamente contra, isso é completamente fora da lei. Nossa. Mas eu sempre fui criado daquela forma de abaixar a cabeça, né? E você é assalariado, exatamente. Você é empregado, você tem que abaixar a cabeça, porque senão, né, você perde o mínimo sustento que você tem. Então foi esse o meu pensamento na época. Acabou que aconteceu isso, eu só tive a perder, né, fazendo isso. Não fiz nada, isso é passível de entrar na justiça, não aconteceu nada, eu não fiz nada e ficou por isso mesmo. E fiquei muito traumatizado com aquilo, fiquei muito abatido, não especificamente por causa desse caso que aconteceu na empresa, de ter sido demitido. Eu já estava lá, tinha quase 2 anos, fiz o chamado Menor Aprendiz. Sim. O programa de treinamento, né, para assistentes administrativos, enquanto eles estão no ensino médio. Eu também entrei nisso. Eu com 13, 14 anos, meus pais, como eu falei, vindos aí da região rural do Espírito Santo, criados daquela forma que nós sabemos bastante conservadora. E eu com 13, 14 anos, eles já queriam que eu ingressasse no tal chamado mercado de trabalho, inclusive esse termo que eu odeio, mercado de trabalho. Queriam que eu ingressasse logo em qualquer lugar.
eu sempre me senti muito pressionado, eu não queria realmente, mas acabei cedendo à pressão na época, e essa empresa de mármore e granito foi sendo a minha primeira experiência através deste programa Jovens Aprendizes. E depois eu fui efetivado na empresa, trabalhei em diversas áreas, conferência, assistente de RH, assistente de vendas, inclusive, obviamente, trabalhando de forma irregular, né? Tinha a carteira era assinada de uma forma e você atuava de outra. Eu não podia atuar em determinados horários porque eu era menor de idade e assistente administrativo, né? Fazia o curso, né? Na época, eu tinha que trabalhar só 50% do expediente, e eu fui feito ser trabalhado em outros períodos também, tudo de forma muito irregular, né? A gente nunca trabalha corretamente com o que foi contratado, né? Nunca. Em questão de CLT, a gente, infelizmente, tem que abaixar a cabeça, né, cara? Eu também tive épocas assim também. Sim. Cara, acabou o seu horário, mas tem como você ficar até a noite, não? E você nem recebe por isso, muitas vezes. Você vai falar não, cara, sendo Exato. que você não tem perspectiva de futuro, né? Você tem perspectiva de subsistência, né? E é isso que você acaba levando em consideração, né? Sim. Muitas vezes você é contratado com, digamos assim, com um trabalho intelectual, e você acaba tendo que carregar mármore e granito nas costas, por exemplo. Ajudar a carregar chapas e coisas assim. É uma coisa que acontece e precisa ser exterminada da cabeça da organização. Inclusive, a minha pesquisa de graduação, né, foi pautada na ideia de que tipo de capitalismo prevalece na mentalidade do empresário cachoeirense, né? E eu cheguei aí a uma miscelânea de tipos, né? Foi uma mistura, um híbrido, um dragão misturado, um Frankenstein de tipos de capitalismo que acabam que, pensando uma ótica bastante capitalista, acaba não sendo nem positivo para eles mesmos, acaba afetando até o próprio lucro deles mesmos, mas por uma série de motivos, por uma série de relações históricos-sociais que imperam na sociedade, principalmente numa região bastante agrária ainda como o sul do Espírito Santo, acaba-se que se tem essa ideia de que se é meu funcionário, e se eu quiser que ele faça o meu imposto de renda ou lave o meu chão, ele é meu funcionário. Então é mais ou menos assim que é o pensamento do empresariado médio de Cachoeiro do Itapemirim, e é uma coisa que eu acredito que não seja muito diferente em outras localizações do Brasil. Acho que todo lugar do Brasil, o grande empresário, ele pensa dessa forma. Você se formou em quê, cara? Foi graduado em quê? Eu sou formado em História. Sou formado em História pelo Centro Universitário São Camilo, daqui de Cachoeiro do Itapemirim mesmo. Sim. Atualmente estou na finalização da minha especialização em História do Brasil. Muito legal, muito bacana. Bom saber, cara, bom saber para futuros convites aí, quem sabe a gente gravar sobre outras coisas, né, cara? Se você quiser, é claro, né? Estou sempre aberto. Cara, você foi falando de algumas coisas a respeito do empresariado, do trabalhador ser explorado. Essa palavra eu posso usar tranquilamente nessa situação. Sim. Será que desde quando você estava trabalhando de estagiário, menor aprendiz, já foi gerando esse incômodo, essa revolta para hoje você decidir entrar na vida política, cara? Foi por causa dessas coisas que você foi visualizando na sua vida, foi vivenciando também, que gerou essa vontade, ou foi alguém que lhe deu aquele empurrãozinho, um grupo de amigos, ou te empurrou pra entrar nessa vida política, cara? Então, eu nunca parei pra pensar por esse ângulo, né? Se todas essas experiências ditas negativas que eu tive no passado, não foi a única, essa aí que eu citei, foi, digamos assim, propulsoras para, digamos, se filiar, ter os posicionamentos que eu tenho hoje. Eu, de certa forma, não acredito, porque naquela época eu era muito jovem, eu era mais uma massa de manobra do que tudo. Sim. Minhas preocupações eram as
mesmas de sempre, são as preocupações que a população brasileira é criada para se preocupar, para não ter ali espaço para que eles pensem fora da caixinha. Eu acredito que o meu despertar, assim, para pensar de uma forma um pouco diferente, foi no centro universitário, cursando História, que eu quis cursar História por causa da influência que eu tive de um professor no ensino médio, que eu gostava das aulas dele, então foi um curso que eu consegui fazer aqui na cidade, que era um curso mais próximo do que eu queria fazer. Minha primeira opção era jornalismo, e quando eu não tive essa oportunidade eu até conseguia, pelo Enem, eu até consegui ser aprovado em universidades federais, mas eu não tinha como sair da cidade, então eu optei por fazer o vestibular desse centro universitário e fui aprovado e consegui ingressar nesse curso. E acabou que eu lá dentro descobri que aquele ali era a minha nova primeira opção. Sim. Porque a área acadêmica se tornou ali a minha primeira opção e eu mudei completamente de ideia do que eu pensava. Eu não sei, eu não tenho bola de cristal e nem poder aquisitivo para tal. Mas quem sabe um dia eu posso voltar a cursar jornalismo, tenho vontade de cursar aí uma série de graduações, mas lá acabou se tornando um dos meus grandes... eu fiquei apaixonado pelo que eu cursei, e ali eu noto como o meu despertar para pensar um pouco diferente. Porque quando a gente começa a pensar um pouco diferente, quando a gente começa a se perguntar o porquê das coisas, a gente passa a enxergar um pouco diferente o mundo. Com certeza. Uma fala minha que está aberta a refutações, tudo está aberto a refutações, mas quando você passa a pensar e quando você começa a observar o porquê das coisas, inevitavelmente você começa a se revoltar. Porque é tudo bastante claro, fica tudo bastante nítido na sua frente, de onde vêm os problemas, qual é a origem dos problemas, e basta você se curvar a eles ou não. Agora, depois que eu me formei, foi depois que eu me formei que realmente a minha consciência enquanto ser social, foi amadurecendo, né? Era bastante verde ainda ali a situação, era um pouco cru, porque a academia hoje no Brasil, principalmente de humanidades, né, ciências sociais, história, geografia, ela ainda é, digamos assim, liberal. Se eu saio da minha... Se eu sair... Como eu saí, me formei do ensino superior e ficasse com as visões que os docentes me passaram, que eu pesquisei dali, eu sairia dali uma pessoa de centro. Certo. A partir dali eu digamos assim, eu continuei a buscar mais informações, eu continuei a adquirir livros, uma coisa que eu faço muito é ler artigos de autores que me interessam bastante na internet, artigos científicos, ou mesmo artigos em revistas, que eu fui observando, e digamos assim, que a minha concepção enquanto Rafael, o ser político que ele é hoje, é bastante recente, digamos, tem 2 anos e meio. Ela é amadurecida dessa forma hoje, como é há pouco tempo. Não é uma coisa que vem... ela vai se consolidando com o passar do tempo. Sim. Mas hoje ela está se consolidando cada vez mais. Hoje eu me considero X, mas não é daquilo que eu vivia 10 anos atrás, é algo mais recente. Então, a minha entrada, digamos assim, hoje eu sou filiado ao Partido Socialismo e Liberdade. Sim. Eu me filiei a ele no início de 2019. E isso foi devido às eleições de 2018, que eu notei que nós estávamos num período bastante perigoso, historicamente falando. Dado o que já aconteceu na história, eu estava observando que aquilo dali era perigoso também, porque tinham, digamos assim, coisas que aconteceram no passado que eram parecidas com o que estava acontecendo. Muito parecidas. Decidi descruzar os braços e falar que pelo menos contribuir de alguma forma eu tenho. Então inicialmente eu tentei me aproximar do Partido Comunista Brasileiro. Sim. Como ele não tem até hoje filial aqui em Cachoeiro do Itapemirim, eu decidi me organizar de alguma forma no PSOL. E foi esse o motivo da minha filiação. Digamos, não dá mais para eu aceitar calado
Não dá mais para eu não fazer nada. Não dá mais para apenas eu falar para as pessoas que eu discordo. Não dá mais para eu apenas fazer posts de Facebook. Sim. Eu preciso fazer algo a mais. Sim. Você tinha alguns amigos na faculdade que já pensavam igual você, porque é muito difícil estarmos sozinhos e agirmos sozinhos, né? Sendo que todo mundo está contra você. Você já tinha uma galera com qual você já se identificava para ter essa motivação? Então, Bags, a gente vive um momento, naquela época era uma coisa que permanece até hoje, de muita consternação, de muito medo. Sim. Então, dentro do meu curso, eram pouquíssimas pessoas que discordavam. Ali a gente tinha uma união, digamos assim, anti-Bolsonaro, se é que assim a gente pode dizer, Claro. em que 90% das pessoas que estavam próximas de mim concordavam. Então, esse foi o primeiro ponto. Naquela época ali, eu ainda não tinha a mesma consolidação política que eu tenho hoje em termos de entendimento. E consolidação política eu não falo de conhecer político, de ter conchavos ali. Consolidação na questão teórico-política, do que você se representa. Você tem exatamente aquilo, uma linha política, um nome, uma teoria, algo que você se encontra dentro dali. Naquela época eu estava preocupado com o rumo que o Brasil estava tomando e decidi fazer alguma coisa. E até eu tenho uma amiga que se formou comigo, que também hoje é filiada pelo PSOL, foi filiada através de mim pelo PSOL, mas o próprio PSOL é um partido muito grande no sentido de ter linhas de pensamento diferentes, né? Então, mesmo dentro do PSOL, eu sou de uma linha do PSOL que é diferente de outras diversas grupos internos do partido, né, que a gente chama de correntes. Então, digamos assim, ter pessoas que compartilham exatamente do que eu compartilho são muito poucas. Mas a partir digamos que o entendimento político funciona dessa forma. Você vai partindo de princípios. Nós temos aí todo mundo partilhando de um antibolsonarismo, mas não necessariamente se você é antibolsonarista, você está literalmente do meu lado. É aquilo que a gente chama de marchar, golpear junto, mas marchar separado. Nós golpeamos o mesmo inimigo junto, mas nós estamos marchando de forma separada. Você marchando no seu grupo e nós marchando em outro, mas quando nós temos um inimigo em comum, nós vamos golpeá-lo de forma junta. Que já é alguma coisa, né? Sim. Hoje, digamos assim, a maioria dos partidos de esquerda, eles são muito diferentes entre si. Muito. Mas eles estão golpeando um inimigo em comum nesse momento. É importantíssimo, né, cara? Eu vim pra Cachoeiro em 2010, 2011, vamos se dizer assim, né? Eu lembro que quando eu vim, teve aquela grande enchente em Cachoeiro, antes dessa última, né, recente, uma que também foi devastadora aí na cidade. Tipo, eu tinha acabado de vir pra cá, eu morei 7 meses no litoral, lá pra Marataízes ali, e depois eu vim pra cá. E, cara, a primeira coisa que eu tive de impressão dessa cidade foi que as pessoas eram muito unidas. Acho que interior é sempre assim, né? As pessoas são mais unidas, são mais simpáticas, né? Coisa que em São Paulo eu sinto muita diferença de uma cidade grande, né? Eu sou da zona leste de São Paulo, ali São Miguel Paulista, né, cara? Morei até os 18 anos ali. Então, quando eu vim pra cá, eu senti essa diferença de calor humano, das pessoas quererem conversar, fofocar mesmo, saber um pouco da vida das pessoas, interessada na vida das pessoas, né? E eu não achei tão ruim assim. Tanto que no trabalho as pessoas são bem comunicativas. Eu falei, pô, legal. Então, durante de 2010 a 2016, mais ou menos, foi tudo tranquilo, cara. A convivência, eu gostei, eu me acostumei rápido com essa cidade, né? Mas aí chegou 2017, né, cara? Foi quando os partidos de direita, né, já estavam muito grandes aqui, já estavam aparecendo muito, né, nos Estados Unidos um pouco antes, 2016, ali 15, 16, né, já estava muito alastrado, essas tochas saindo debaixo dos guarda-roupas, debaixo dos armários, todo mundo se manifestando, né, graças ao Trump, né, aquilo foi se alastrando. E em 2017 que a gente começou a ouvir mais o nome do Bolsonaro aqui, né, tanto que eu já gravei episódios aqui, tipo, no começo de 2017 a gente já temia por algo, né, mas ainda a gente achava que não ia dar nenhum problema, porque era um cara que aparecia nos programas, no Super Pop da vida, não sei o que, sempre falava umas bobagens, puta, quem é esse cara, bicho? O cara falando sozinho, com um cartaz sozinho lá em Brasília, cara, ninguém vai dar bola, né? Mas aí que tá, cara, quando o cara fala uma atrocidade, principalmente atacando um governo que tava sendo acusado de roubo e tal, e as pessoas estavam indignadas, o cara tá atacando isso de alguma forma, e as pessoas chamando de louco, porém tem outras pessoas que falam, tá aí, cara, acho que esse cara tem razão. E ele
ele falando num tom de humorístico, esculachando, dando aquela risadinha dele, a galera, cara, esse cara é maneiro, né, cara? Esse cara é maluco, pô. Ah, não vai se candidatar, mas esse cara é maneiro, cara. Esse cara é doido, é doido, é doido. Daí ele aparece se candidatando. E aquilo foi me dando muita tristeza e muita preocupação ao mesmo tempo, né? Porque todas as pessoas ao redor que eu convivo estavam falando que iam votar nele. E ver pesquisa, pessoas que eu conheço de outras cidades também, que moram no interior de outras cidades, de Minas, interior de São Paulo, todo mundo falando, cara, ele tá forte aqui. E o cara não aparecia na televisão. Mas o cara fez um jeito de mover o WhatsApp, a internet, a favor dele muito grande. E eu falei, cara, esse cara vai ganhar. E chegou outubro de 2018, esse cara ganhou. E foi um sentimento muito triste, né, cara? Eu vi quando soltaram os fogos lá onde ele mora, no Rio de Janeiro, o discurso dele, quando ele acabou de ganhar, né? Aquele político aqui do Espírito Santo, eu não me engano, não me recordo o nome dele, tava do lado lá. Nem me fale. Né? Sabe qual que é? É o Magno Malta. Magno Malta, né? Esse que ninguém gosta. Foi um dos momentos mais constrangedores da história política brasileira. Sim. E eu me senti até, digamos assim, exagerado, não sei. Porque eu xinguei tanto o Magno Malta naquele dia que eu achei que tinha até exagerado. Mas não. Exatamente, cara. Ele apareceu lá puxando o saco. E claramente ele puxa saco de tudo quanto é político, né? Tem várias imagens dele puxando saco de todos os lados pra tentar comer um pouco da fatia desse bolo, né? E foi muito triste aquele momento. E, cara, uma gravação, né, que eu já fiz com os amigos meus sobre o governo bolsonarista e sanidade mental, quem não ouviu, ouçam ainda. O amigo meu Anderson falou, cara, desde aquele dia eu não tô legal até hoje. Eu não tenho paz desde aquele dia. E é o mesmo sentimento que eu compartilho. E eu queria saber de você, cara, que é um cara filiado a um partido extremamente oposto, em todos os sentidos. Como foi o seu sentimento em questão de família, amigos? Como foi o seu redor sobre isso, cara? Então, eu tava ainda na faculdade nessa época, eu tava no meu último ano de faculdade. Eu ajudei a organizar um movimento na época, ele não, né, que a gente uniu todas as forças contrárias possíveis aqui na cidade e fizemos uma movimentação ali em frente à prefeitura de Cachoeiro da Pinheirinho, na Praça Jerônimo Monteiro. Foi um que a gente conseguiu aqui em Cachoeiro, foi um ato de desespero, mas naquele momento ali eu meio que sabia que o negócio já tinha ido pro brejo. É a mesma coisa você tá perdendo 5-0 e você tá com aquele desânimo pra jogar e sabe que... Você tá perdendo de 5-0 e tenta manter a posse de bola pra não tomar o sexto. Exatamente. Era o que a gente tava fazendo ali. E tipo, e hoje eu falo, eu posso ter cometido todos os erros da minha vida. Eu sei que isso não resolve nada, eu sei que isso é egoísta, mas eu sinto uma coisa boa. Eu nunca fui a favor do que tá acontecendo. Em nenhuma instância. Isso dá um pouquinho de alívio, Pelo menos isso. Pelo menos isso. Não que isso mude nada, não que isso me melhore a minha situação. Não melhora, mas eu sempre fui contrário. Não teve em nenhum momento que eu falei que alguma coisa boa ia sair dali. Então, naquele momento ali tinha, né? Aqui em Cachoeiro nós tivemos, se eu não me engano, 75% dos votos a favor no segundo turno. Era esperado. Eu tive, claro, quem não teve aí seus problemas familiares por causa de política? Todo mundo teve. Não é por causa de política. Não é mais por causa de política. Não é porque você vai votar no Ciro ou no Lula. Ou você vai votar no Lula ou no Amoedo, ou você vai votar no Casagrande ou na Rosa de Freitas, que seja. Já é uma questão de humanidade, era uma questão de manutenção da humanidade. Naquela época já era, né? Naquela época já era uma questão de humanidade que as pessoas não enxergavam isso, né? Sim, isso estava bastante claro pra mim, bastante claro. E eu nem me colocava ali, eu sou da esquerda. Naquele momento, eu me radicalizei. A eleição de Bolsonaro me radicalizou. Se tem uma coisa que tem muita gente aí, né, de direita, do centro-direita pra lá, do centro-direita até a extrema-direita, né? Alguns até falaram, se teve uma coisa ruim a eleição do Bolsonaro é que ele ascendeu à esquerda. A esquerda que nós podemos chamar de esquerda. E, digamos, isso tem um fundo de verdade, porque estão aparecendo novas pessoas que estão fazendo um trabalho de base interessante, ainda distante do ideal. Porém, está acontecendo e o PSOL já teve essas eleições de 2020 foi um marco para o PSOL, eles conseguiram... Foi se conseguido avançar muito no Brasil, né? O Guilherme Boulos quase foi eleito prefeito de São Paulo.
Paulo, conseguiu-se o Edmilson Rodrigues ser eleito para Belém do Pará ser prefeito lá, e a gente conseguiu aí, muitos vereadores em cidades, metrópoles do Brasil, e isso foi muito importante, e aqui no estado a expansão do PSOL é bastante franca. Só que isso é muito mais do que PSOL, é uma questão de resistência, é uma questão de organização político-social. As pessoas, a minha linha de pensamento, meu posicionamento político, eu sou marxista-leninista, a gente entende a política partidária enquanto um dos espaços, né, que a gente tem para lutar. Existem vários outros espaços, os sindicatos, as escolas, as ruas, e se você só consegue um desses, você não está indo bem. Então, naquele 2018 ali, foi uma radicalização, onde eu senti a radicalização, onde eu falei, tá tudo errado, eu tenho que fazer alguma coisa. Depois da eleição dele, eu só previ desastre e quase tudo. A única coisa que eu errei foi a pandemia, porque não dava para prever. Todas as minhas análises conjunturais, a única coisa que eu não consegui prever, a única coisa que eu não consegui acertar era a pandemia, porque isso ninguém imaginava que ia acontecer, da forma que tá acontecendo. Exatamente, então, cara, naquele 2018 ali, a gente tinha, eu, pessoalmente falando, da minha família, assim, imediata, pai, mãe, mano, graças a Deus ninguém foi bolsonarista. Caramba, que legal. Não é até hoje, isso é um privilégio de certo ponto. Pô, se não foi naquela época, não tem como ser hoje, né? Não é possível né? Eu não duvido mais de nada. Mas tivemos aí grupos de família que se tinha mais familiares e tal. Muitas pessoas aí cortaram relações, principalmente quando eu me candidatei ano passado e deixei bastante claro qual era a minha posição. É muito louco isso, porque eu lembro que durante as eleições de 2018, eu lembro que tinha algumas manifestações do lado do PSOL mesmo, lá da esquerda, na cidade de Cachoeiro, e era motivo de piada, cara. Eu lembro que rolava no WhatsApp assim, olha, meia dúzia de gato pingado no centro da cidade ali, né? Eu olhava aquilo e falei, cara, sabe, perdemos, né? Infelizmente a gente vai ter que... em 2018 mesmo, eu pensando, infelizmente a gente vai ter que passar por isso pra saber o quanto vacilamos como sociedade, né? E não adianta, não votei nele, você não votou, mas a gente tem que falar, falhamos como sociedade, porque embora tenham lados diferentes, pensamentos diferentes políticos, somos uma sociedade, né? Você falou assim que principalmente quando você entrou na política, você teve conflitos aí familiares e amigos, perderam contatos, mas eu vou te fazer essa pergunta que realmente é o título desse episódio. Como é ser um político progressista numa cidade conservadora? Qual é a dificuldade com projetos, com conversas, com caminhar nas ruas, como encarar as pessoas, como é ser um político progressista numa cidade como Cachoeiro de Itapemirim conservadora? É todo tipo de dificuldade que você possa imaginar. Em 2020, eu fui tudo, né? Geralmente você tem aí o político, tem seus assessores, tem o seu cara que cuida do marketing, o cara que cuida da publicidade. Eu não, eu fui tudo meu sozinho, com a ajuda de alguns amigos, com a ajuda de um amigo ali, com a ajuda familiar ali, e foi dessa forma. A gente tocou o barco da forma que a gente pôde, digamos assim, de forma material, eu perdi mais do que ganhei na eleição. Porque sério, gastei cara? Dinheiro do próprio bolso, coisas assim. Você não teve fundo partidário? Nós tivemos, mas no meu caso, foi bastante restrito, bastante pequeno, e tem algumas coisas que a lei não permite a gente usar, né? Eu quis fazer um site do partido, aí a lei não permitia utilizar esse fundo, aí eu utilizei do meu próprio bolso, por exemplo, e foi aí. Foi a partir daí que foi as coisas acontecendo. Muita locomoção, né? A gente ia, às vezes, para algum ponto da cidade que a gente não conhecia. Aí precisava de usar motorista de aplicativo, né? Uber, 99. E aí muito se esvaiu nisso daí. Primeira grande dificuldade, digamos, eu coloco como a grande dificuldade, é a falta de braços. Nós temos muitas pessoas, eu sou anti-Bolsonaro, eu me considero de esquerda, eu defendo as pautas sociais, eu defendo os direitos trabalhistas e sentou na cama e dormiu. A gente precisa de braços, a gente precisa de pessoas que ajudem a gente a divulgar, ajudem a gente a fazer os atos. Por exemplo, a gente está tentando organizar na cidade aí o 19 de julho.
19 de junho, nós tivemos 29 de maio, fui a Vitória participar da manifestação contra Bolsonaro, e agora nós estamos tentando organizar uma aqui em Cachoeira da Mirim para o próximo dia 19. Quantas pessoas vão comparecer? Quantas pessoas eu não votei nele? Eu sou contrário ao que está acontecendo, mas eu não quero ir. É por isso que você foi a Vitória? Porque lá tem mais força, capitais tem mais força? Na verdade, eu fui a Vitória por acaso. Na verdade, eu não iria para essa manifestação. Digamos assim, eu não iria para a manifestação por fui encontrar minha namorada em Vitória e acabou coincidindo de ser no dia. Então a gente uniu o útil ao agradável e nós dois fomos. Mas o ideal é criar algo na sua região. A gente tem que espalhar esse movimento, né? Algumas pessoas falaram, mas por que não fez algo aqui? Eu cheguei a tentar mesmo para o dia 29, eu cheguei a organizar, cheguei a falar com algumas pessoas do próprio partido, mas nós não conseguimos angariar força suficiente para ir para a rua, porque não adianta ir para a rua sozinho, não adianta ir para a rua com um companheiro, ou 2 camaradas, 3 camaradas, a gente tem que fazer um negócio organizado. Uma das coisas mais importantes que nós temos dentro do marxismo é a organização. Sim. Nós temos que ter os passos a seguir e organizar um movimento. E é isso que nós precisamos, inclusive, para Cachoeira da Mirim. Nós precisamos organizar um movimento, 2 movimentos, quantos partidos quiserem se organizar, partidos de oposição, para a gente não permitir que coisas tão devastadoras quanto estão acontecendo, aconteçam no futuro. Então, eu digo que para o ano passado, e ainda é um problema persistente, falta-se braços. Falta a pessoa que vai se filiar ao partido, ou mesmo que não deseje filiar ao partido, compartilhe da causa, compartilhe do óbvio, né, que é o antibolsonarismo, e auxilie a gente propagar essa mensagem. Agora, no fato de ser uma cidade extremamente conservadora, e nem só conservadora, é reacionária mesmo, Cachoeira da Mirim. Eu quis falar de uma maneira mais leve. Mas a gente tem que dar nome aos bois. Eu sou muito adepto de dar nome aos bois. Aqui nós temos uma frente reacionária muito forte. Nós temos aí os grandes negócios de Cachoeiro, são extrativos, que basicamente é tirar daqui e vender para fora, tirar daqui e vender para fora, tirar daqui e vender para fora, e não se reverte em subsídio para a própria cidade, do próprio município. Isso é um dos fatos que faz com que a coisa perdure dessa forma. Então, para você ir contra essa maré, obviamente já é um preceito bastante complicado, muito complicado. Mas o fato de você querer, o fato de você se organizar, o fato de você amadurecer as suas ideias e saber como se expressar, a gente chega nas pessoas. Eu, durante a campanha, não foquei em bater em Bolsonaro, eu foquei em mostrar o problema de Cachoeira da Mirim, os problemas de Cachoeira da Mirim. O problema do Brasil, ele é engendrado, ele inicia em uma coisa só: desigualdade social, desigualdade de renda. Esse é o problema do Brasil, único e exclusivamente. Todos os problemas saem a partir dele. Não adianta, pode vir todo mundo, o teórico mais capacitado do mundo, tentar refutar isso. Ele não vai conseguir, não vai. O problema do Brasil é esse. A partir daí tudo começa. Todos os demais problemas, eles partem deste princípio. E aqui em Cachoeira é a mesma coisa, né? O que eu propus na campanha? Eu propus restaurantes populares. Nossa, sensacional. Muitas pessoas passando fome aqui em Cachoeira. A minha irmã, ela é tesoureira de uma ONG que hoje arrecada muitas cestas básicas, e eles não estão conseguindo mais atender as famílias que eles atendiam antes por falta de doações e também pelo grande aumento das famílias necessitadas. Esse é o grande problema. Ninguém vai conseguir arranjar emprego sem comer, ninguém vai conseguir estudar sem comer. Sim. E eu falei isso em algumas lives que eu fiz durante a campanha, que nós temos, as pessoas, elas estão no fundo do poço, as pessoas, elas estão num buraco que elas não conseguem mais sair por elas mesmas, elas não têm uma escada lá dentro. A gente tem que ir lá, jogar uma corda, amarrar nela, tirá-la do buraco, para que a partir dali a gente apoie ela nos nossos braços, ajude ela a dar os primeiros passos, para ir pouco a pouco ela ir dando os primeiros passos. Como que foi o apoio dos eleitores, dos seus eleitores nas redes sociais, cara? Você recebeu bastante voto? Como que foi a sua impressão nos seus seguidores? Muito apoio para você seguir em frente? Ou uma galera realmente arrependida de ter votado no cara? Ou então realmente pessoas que precisavam de políticos igual você nessa cidade? Como foi a comunicação nas redes sociais, que agora não tem jeito, cara? É rede social agora e já era, né? Não tem outra maneira, né? Pra gente foi muito complicado, né?
Porque eu apostei muito em rede social justamente pelo fato de eu não conseguir fazer aquilo que eu faço de melhor, que é ir pra rua. Então, foi isso. Eu não vi um candidato aqui em Cachoeira que utilizou tantas redes sociais quanto eu mesmo editei muitas coisas minhas, algumas pessoas me ajudaram a editar, né? Eu utilizei um pouco do dinheiro do fundo partidário lá para pagar alguns vídeos que foram elaborados, filmados, editados, e também impulsionei eles no Facebook. Foi tipo assim, eu tive, digamos assim, eu não tive assessoria nenhuma praticamente, e eu tive as minhas próprias ideias e pus em prática. Tudo isso que aconteceu foi ideia minha. De pessoas fazendo vídeo em apoio, tudo isso foi ideia minha. Eu tive o total de 139 votos, o que não é muita coisa, mas também, né, aquilo que eu falei de Cachoeira. Não é muita coisa, mas também é algo significativo. Fui razoavelmente bem votado, por todas as dificuldades que eu citei aí, que a gente sabe que a gente tem em Cachoeiro. E muitas pessoas falaram isso aí que você falou, que é bastante gratificante, de que é um início, foi a primeira candidatura que nós podemos seguir. Só que é aquilo que eu falei. Eu não estou aqui, muitas pessoas me perguntaram, falaram sobre isso. Você tem que se aliar com X político, ou com X pessoa que trabalha na prefeitura, aí você vai ter mais conhecimento de gente, e numa próxima eleição vai ser mais tranquilo para você. Não é o meu interesse. Eu não estou aqui para fazer carreira política, não é o meu interesse. Ah, não, eu achei que você ingressando cedo você queria fazer. Então, não é o meu interesse, eu não quero ser político, digamos assim, no sentido que nós conhecemos, no sentido de político. Eu não sou isso, né? Eu sou um educador social, eu sou um professor, eu quero trabalhar, eu quero contribuir para a formação social, para a elevação das massas, para a organização populacional. E como eu falei anteriormente, estar vereador, você está por 4 anos. Sim. E obviamente, é um espaço que nós podemos utilizar para fazer muitas coisas. Eu posso fazer muitas coisas não sendo vereador, mas eu tenho muito mais artifícios, uma maior ferramenta para utilizar sendo vereador. Eu posso fazer muito mais estando lá dentro. E foi isso uma das minhas falas. Eu não estou dizendo para você, como eu falei, eu não tenho bola de cristal. Eu já falei anteriormente que em 2022 nós temos novas eleições. Eu não acredito que eu vá me candidatar a deputado estadual, alguma coisa assim. Eu não acredito. Né? Isso é uma coisa que eu posso falar abertamente. Pode acontecer, não descarto, mas eu não sei, eu não acredito. Em 2024 a gente vê, muito distante para pensar. Como hoje eu trabalho em instituição privada, a gente tem que respeitar, né? Eu entendo até o pensamento, digamos assim, do chefe, mas ele está se candidatando para... Que é o pensamento comum, né? As pessoas entendem o vereador, o prefeito e os demais cargos como um emprego. O cara está empregado como vereador. Não é isso, é um servidor público. E de certa forma, eles pensam dessa forma. Mas o rapaz está trabalhando aqui, ele vai se candidatar, é porque ele não está gostando daqui, quer arranjar um lugar melhor, então já vou demitir ele. Eu entendo esse pensamento e não vou falar que errado, não tá errado, mas é um pensamento lógico, é justo. Eu tenho que respeitar hoje a instituição que eu represento, que eu trabalho para ela, e não tenho interesse em me desvincular dela, não tenho interesse em sair. E isso é um dos fatores que me fazem, que eu vejo que eu posso contribuir em outros setores, a não ser só isso, porque o pessoal, como você deve saber, foi a primeira vez que ele saiu para a rua, saiu para se candidatar em 2020, aqui na cidade. Muito pequeno, chances muito pequenas de eleger prefeito ou vereador, e foi uma campanha, digamos assim, um tanto propagandística, né, de fazer a imagem do partido e atrair as pessoas para conhecer, né, saber que tem pessoal aqui, saber que tem uma defesa do trabalhador, saber que tem uma defesa dos necessitados, saber que aqui não é só político por político, né? Nós temos seriedade, a nossa organização ela é séria, nós temos pessoas que realmente pensam dessa forma ali, que nós queremos fazer uma força em defesa dos direitos trabalhistas, em defesa dos necessitados, em fomentar as comunidades de bairro, em trazer as pessoas para a política. Você deve lembrar qual era o meu lema, o meu slogan de campanha: sem o povo não há política. Exatamente. E é isso aí que eu estava querendo fazer, né? Se eu conseguisse ser eleito naquela época, eu utilizaria dessa possibilidade de realmente envolver a população o máximo possível nas decisões que cabem a ela, né? Porque a cidade é feita do povo.
o Brasil é feito do povo. Então a gente precisa... E as pessoas, elas não sabem o que acontece ali dentro, né? As pessoas, elas muitas vezes não têm interesse. E elas também não sabem da importância, né, que elas estarem envolvidas. E eu queria fazer de forma pedagógica, lúdica, explicar, levar as pessoas como elas podiam atuar, né? Não é só pedindo favor, não é só porque o cara é vereador que ele vai poder olhar pela sua rua, pelo seu bairro. É muito mais do que isso, né? As pessoas, elas... E não levar esse conhecimento às pessoas é justamente uma estratégia dos políticos para a manutenção deles perpetuarem-se sendo sempre eleitos. Uma coisa que acontece muito aqui em Cachoeiro, né? Os mesmos nomes, os mesmos grupos sempre se reelegem. Sim, o prefeito reeleito, né? Assim, falando com toda sinceridade, o prefeito da cidade, ele foi eleito por um motivo ali, né? Se aproveitou de uma situação. A primeira eleição dele, no caso, né? O primeiro ano ali, né? O irmão dele, né? Praticamente ia vencer a eleição e aconteceu uma fatalidade com o irmão dele. E ele veio em nome do irmão, né? Assim, com todo o maior respeito do mundo, né? Falando isso. Mas aproveitando e foi eleito, né? Fazer um legado, pode-se dizer assim, né? E nessa segunda reeleição dele, eu achei que ele não ia se reeleger, cara. Porque eu não tava vendo algo de útil na cidade. E ele se reelegeu. Ele se reelegeu mais pela falta de opções, né? Pode-se dizer assim, né? Mas, como você disse, cara, não só aqui em Cachoeiro, mas em outras cidades, muitas pessoas progressistas, muitos partidos de esquerda, muita gente do PSOL se elegeu, pessoas trans se elegendo no país, né, cara? Pessoas negras se elegendo. E quando eu via isso, pessoas da cidade do interior de Minas, amigos meus, falando, cara, eu votei numa mulher aqui trans e ela ganhou, ela venceu, cara. Eu falei, cara, que legal, no meio desse caos, as pessoas estão conscientes, pelo menos um pouco, que pessoas jovens se elegendo igual você. Sim. Isso dá um respiro, de certa forma, né? É um respiro pra gente seguir em frente. Você, como vereador, você deve ter alguns planos aí, né, de governo. Você disse, o restaurante popular. Quais outros planos você tem como vereador aí? Ideias, né, para colocar na Câmara lá, cara? Então, em 2020, né, eu fiz alguns vídeos explicando, né, algumas das minhas propostas. Algumas pessoas até entenderam de forma negativa que, caso eleito, observe, estávamos e estamos numa situação muito, muito perigosa, numa situação muito só piora da pandemia, tem deixado muitas pessoas aí à mercê de doações e coisas do tipo. Em 2019, os vereadores votaram um aumento do próprio salário, um aumento do salário do prefeito, o salário do vice-prefeito. Aumentaram aí em quase 70%. Nossa, cara. Eles mesmos aumentaram os próprios dividendos. Então, muitas pessoas entenderam isso como oportunismo e coisas do tipo. As pessoas vieram me perguntar como que eu propus, né, a derrubada deste aumento ou uma diminuição dele. Ah, mas não é possível. Como que você... Eu falei, eu tô falando que eu vou chegar lá dentro, caso eleito, e eu vou querer fazer isso acontecer. Eu tô falando que eu vou me propor a lutar por isso. Eu não tô falando que eu vou fazer isso e vai derrubar. Eu não tô prometendo. Eu tô prometendo que eu acho isso injusto, sendo que se a gente conseguir aí, se a gente tirar esse 70%, a gente ia ter, eu não me lembro exatamente a conta que eu vi, mas era coisa de 60, são 19 que se elegem, vereadores aqui na cidade, e todos iam ter aí um aumento de cerca de 4 mil, 5 mil. A gente ia ter aí muito dinheiro para a gente conseguir se reverter esses 60, tanto que a gente, 60 mil, 70 mil que a gente fosse dar de salário para esses vereadores, a gente conseguisse reverter, e só essa quantidade já conseguiria tocar os restaurantes populares. Todo mês. 60 mil já tocaria restaurante popular na cidade toda. E quanto a cesta básica a gente conseguia reverter para as pessoas que estão realmente muito necessitadas na cidade? As pessoas, elas não entenderam, falaram, é oportunismo. Realmente, um cara que chega falando isso como pauta de campanha, realmente é estranho. Mas eu falei lá, eu me proponho a lutar contra isso. Já estava sendo, inclusive, pela OAB Espírito Santo, pelo MP Espírito Santo. Estava sendo revisto aquilo dali, estava sendo analisada a constitucionalidade daquilo dali, então já era uma brecha que a gente poderia utilizar, né? Era uma das coisas que eu estava dizendo, não é
enxugar o Estado, que não é bem isso que eu estava dizendo. Eu estava querendo dizer, o salário é grande demais, é desnecessário ser tão grande. Se a gente conseguisse cortar só um pouquinho disso daqui, já reverter para a população, isso já seria muito importante. É bom até que eu explico isso, que muita gente achou que foi de uma forma, digamos assim, conspiratória, mas isso é possível, era possível. Bastava eles realmente pensarem na população que eles não fariam aquilo. Mas enfim. E o mais interessante foi aumentou o salário em 2019 e só ia entrar em vigor esse aumento esse ano, pro próximo ano. Então eles aumentaram o salário dos vereadores que iam ser eleitos. Assim, como que a gente pode arrancar um privilégio que alguém já teve? É muito difícil, né? Como que você vai diminuir um privilégio que alguém já tem, né, cara? A partir do momento que eu tô ganhando um salário X agora, pra você tirar aquilo da pessoa é muito difícil, cara. As pessoas, sabe, é muito difícil. O que não pode acontecer é aumentar, né, cara? Porque ninguém pode entrar na política pra enriquecer, né? Tanto que nos outros países as pessoas já têm uma carreira consolidada e depois entram na política pra fazer política. Aqui, as pessoas têm um emprego comum e entram na política pra enriquecer. Uma coisa que não é pra acontecer, né, cara? A política é feita pra ajeitar uma sociedade, não pra você enriquecer a partir disso, cara. Então, exatamente. E você votar pra aumentar o próprio salário, cara, isso daí é uma coisa que não entra na minha cabeça. E eu queria falar um pouquinho de pandemia com você, cara. Aqui na cidade, que realmente eu trabalho do lado de casa, né? Eu atravesso só uma ponte e vou trabalhar, não tô pegando transporte, eu não encosto em ninguém, tanto que até agora eu não testei positivo, não peguei Covid, não senti sintoma nenhum, né? Aguardando pra tomar a vacina aí, né? Dentro da prefeitura, você vê alguma movimentação pra tentar combater isso, pra tentar diminuir um pouco o risco da cidade? Você vê as pessoas ativas quanto a isso? Como que você enxerga Cachoeira de Itapemirim como cidade num combate à Covid? As pessoas estão largadas mesmo, dentro da prefeitura? Como é que tá pra você isso daí, cara, como político? Bem, as cidades que mais votaram em Bolsonaro são as cidades que mais estão tendo aí dificuldades com a pandemia. Não é muito diferente com Cachoeira de Itapemirim, não. A prefeitura, ela faz o que o governo do estado, no máximo, determina, e esse mapa de risco aí, que toda semana é atualizado, é uma piada. É uma piada, eu não tenho a mínima ideia de onde eles tiram dali o que é baixo, o que é moderado, o que é alto, o que é extremo. De onde eles tiram aí as determinações, né? Quais são os parâmetros para eles medirem aquilo dali? Taxa de ocupação. As taxas de ocupações, elas estão sendo atualizadas? Não estão. É a quantidade de casos ativos, é a quantidade. Eu não tenho a mínima ideia. Aquilo ali é para inglês ver. Esse é o nome. E a gente está, né, dentro dessa realidade, para inglês ver. Né, as medidas de distanciamento, álcool em gel, é tudo para inglês ver. Né? A compra de vacinas, é tudo para inglês ver. Não só em Cachoeiro, como no Brasil todo. A gente está lidando com a pandemia como o brasileiro culturalmente lida com os problemas, pelas coxas. Exatamente. Tudo na base da gambiarra, né, cara? Exatamente. E aqui em Cachoeiro a gente tem e o setor privado muito forte, pressiona o setor público para não existir fechamento. Nós tivemos aí diversas manifestações na cidade de bolsonaristas contra o fechamento, contra a morte dos CNPJs. Beleza. Sim, cara. Eles não entendem que o empresário precisa do pobre, sabe? O empresário precisa do pobre. O pobre tem que estar vivo para poder dar mão de obra pro empresário, né? Ainda mais aqui. Comprar as coisas que ele produz. Exatamente. Ainda mais aqui em Cachoeira, até em cidades pequenas e lojas de centro de cidades pequenas, o empresário não é rico. Não. Esse empresário, cara, tem no máximo um Corolla, alguns mil reais aplicados, e ele não é rico, cara. A partir do momento que você precisa trabalhar, você não é rico. A pessoa tem que entender isso, né, cara? E eu não fazia sentido quando eu via carros aqui na cidade com bandeiras do Brasil, que é uma coisa que realmente eu tenho um ódio. Infelizmente, a bandeira do Brasil me causa repulsa. Roubaram símbolos nacionais. Não, sequestraram a nossa bandeira, né, Rafael, cara?
Exatamente. E toda vez que eu vejo um táxi, um carro, aquela bandeirinha balançando, eu já tenho um preconceito para com o motorista, né? Exatamente. Mas a gente tem que manter a civilidade, não pode julgar assim de cara, a gente realmente tem que manter a civilidade. Mas eu acho muito louco isso, lugares fechados e o empresário pedindo para abrir o comércio enquanto o seu trabalhador pega transporte público, né, cara? Tá muito egoísta a nossa sociedade, né, cara? Eu queria saber se você vê alguma mudança para melhor, pelo menos um pouco, de tanta tragédia que aconteceu, tanta gente morrendo. Será que as pessoas mais conservadoras abriram pelo menos um pouco os olhos quanto a isso? Será que a gente vai ter uma melhoria na próxima eleição, ou se a gente vai continuar na mesma, cara? Porque se teve um crescimento do eleitorado da esquerda em 2020, será que não vai aumentar mais um pouquinho ano que vem? Será que a gente não vai ter boas notícias aí, ventos bons soprarão ano que vem, cara, daqui 2 anos? Bem, primeiro ponto que nos dá alguma esperança para alguém que não seja o atual presidente vencer a eleição, a liberdade dos direitos políticos, né? A volta dos direitos políticos do antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Eu, longe de defender o Luiz Inácio Lula da Silva, eu longe de achar que ele é a solução para os problemas do país, eu longe de achar que ele é alguma coisa lá muito boa para o país. Uhum. Mas é aquilo, dentre Bolsonaro, né? Sim. Ele é um cara extremamente ainda, apesar de ter muitas pessoas que o odeiem, não sei porquê, ele tem uma grande massa de pessoas que o apoiam ainda. Então ele é um político ainda muito carismático, muito bem quisto, principalmente lá pelas pessoas do Nordeste e Norte, e acredito que ele é o principal adversário, né, acredito não, isso é fato, né, hoje, ele é o principal adversário do Bolsonaro. Um dos dois ganha, né, hoje, se a eleição fosse hoje, era um dos dois. Agora, por quê? Porque teoricamente falando, né, academicamente falando, o Bolsonaro e o Lula, eles atuam num campo de pensamento muito parecido, que é a questão do populismo. Então, muita gente que votou no Bolsonaro é porque não tinha um Lula para votar em 2018. Teve cerca de 6% de pessoas, que eu não me lembro que eu vi uma pesquisa, que optaram pelo Bolsonaro, mas falaram que se tivesse Lula, votava nele. O Haddad é nada carismático, né, cara? Nada carismático, foi um cara que não conseguiu ter uma transferência de votos muito potente. E o PT, se quiser voltar a ter chances... o PT ele tem muita força, querendo ou não querendo. O principal partido aí de oposição hoje, em termos de números, apesar de não fazer uma oposição direta ao governo Bolsonaro. O PT hoje talvez seja o único partido que se considera de esquerda, que não quer que o Bolsonaro sofra impeachment, né? Quer ganhar a eleição de 2022. O PSOL, o PCB, né, o PCdoB são partidos aí que querem o impeachment, se possível, para ontem. Já o PT não, a gente quer ganhar a eleição. Só que o melhor dos cenários pra gente é a queda do Bolsonaro agora, pra gente começar a reconstruir o país. Vai ser uma tarefa muito complicada e tentar começar a reconstruir da forma que a gente conseguir. Agora, se nós estamos tendo aí uma tomada de consciência da população, olha, tá começando. Como você enxerga as pessoas que você tem contato aí? Você vê uma mudança de opinião? Você consegue ver um arrependimento? As pessoas que eram bolsonaristas ferrenhas, elas não dão um braço a torcer. Elas não dão um braço a torcer. Eu optei por me distanciar dessas pessoas ferrenhas, né? Uhum. Agora a massa ela realmente está um pouco perturbada, né? Principalmente aí pelos problemas da pandemia. O que falta mesmo é um bom diálogo, o que falta mesmo é uma boa comunicação, uma estratégia de comunicação que atinja essas pessoas em qualquer campo, né? Pode ser numa cidade tão conservadora quanto a Cachoeira-Mirim, ou em cidades maiores que permitam ter aí os dois lados, como Vitória, por exemplo, como São Paulo, que mesmo com Bruno Covas, que recentemente faleceu, vencendo a eleição, nós tivemos 40% da cidade votando em Boulos. Então você permite a existência dos dois polos. Aqui não. Aqui é aquilo que eu falo. Aqui a gente está tendo que criar uma organização de oposição. Aqui as pessoas que realmente se opõem a Bolsonaro precisam colocar as mãos à obra, porque senão vai ser isso para sempre. Nós precisamos começar a reconhecer os problemas da cidade
e criticá-los, dar nome aos bois. E isso é a tomada de consciência. Por isso que eu convido as pessoas. Você está consternado, você está indignado com o que está acontecendo? Faça alguma coisa. Precisamos muito que alguma coisa seja feita, né? E claro, eu não sou o rei da razão, eu tenho a resposta para todas as coisas, apanho muito e estou aqui para isso, para cometer erros e aprender com eles. Mas eu tô dando a cara a tapa. Foi bastante complicado. Eu dei a cara a tapa nas eleições, fui pra rua, recebi muitas críticas de vizinhos que têm aquele pensamento que é qual? O vizinho tem que avisar o outro vizinho que ele vai ser candidato a prefeito, que ele vai ser candidato a vereador. Porque senão vem outro e eu prometo voto. E não é bem assim. Não é bem assim, né? Eu realmente me senti preparado para tal. Realmente recebi o voto de confiança do partido. Nunca da minha vida tinha pensado em ser candidato. Mas aceitei o propósito. Nós precisávamos... Por quê? Porque eu quero auxiliar, eu quero dar o meu contributo, eu não quero ser a cara da esquerda de Caxias da Pinheirinha, eu não quero ser o salvador da pátria, porque isso nem existe. Eu quero dar o meu contributo, eu quero fazer aquilo que eu posso ajudar para que a gente crie essa oposição, essa resistência e melhore a vida de quem realmente precisa que a vida seja melhorada. Sim. E é isso, né? Eu não estou aqui para olha, a resposta vem de mim. Não, a resposta vem do coletivo. A resposta vem da formação do coletivo. E eu estou aqui para convidar as pessoas para virem ao coletivo e exporem quais são as suas dificuldades, quais são as suas ideias, e a gente discutir, chegar no consenso e ver o que a gente pode fazer para melhorar uma situação que tá bastante ruim. Cara, já passou da hora das pessoas saírem de cima do muro, né, cara? Como Sim. Tem essa polêmica recente de artistas que não quer nenhum nem outro. Cara, como já diria o nosso querido saudoso Albujanra da TV Cultura, que ele tinha um belíssimo programa na TV Cultura de entrevistas, que agora é feito pelo Marcelo Taz, né? Mas ele tinha, né, um programa de entrevista muito bom, e ele falava que quem fica em cima do muro, a tendência é sempre cair pra direita, sabe? Sim. Essa é a grande tendência. Não tem como, né? Porque você não quer assumir aquela maioria reaça, mas de jeito nenhum você quer assumir a oposição. Então você fica em cima do muro pra não se queimar, mas você tá com a perninha quase caindo pra aquele lado reaça, né, cara? É sempre assim, cara. Não adianta, nem esquerda nem direita. Direita, irmão, sabe? Você não quer uma melhoria do coletivo, você quer uma melhoria pra você. Você não quer se comprometer. A partir do momento que você não quer se comprometer, você não quer sair da zona do conforto, você não quer o bem-estar de um coletivo, né, cara? Sim. Essa é a minha visão. Então já passou da hora, cara. E a partir do momento que você é um artista, que você tem muita influência, você deve refletir o seu status quo, você deve refletir em que lugar de sociedade você está, sabe? Porque você tem responsabilidade, cara. Você não vira artista simplesmente tá bonito, cara. Você tem uma responsabilidade, sim. Então, cara, é muito importante, você precisa do povo, um artista também precisa do povo. E do povo de classe média baixa, porque a grande maioria são os pobres, cara. Qual que é a bolha dos ricos? É muito pequena. O Brasil é um país miserável, cara. É um país miserável. 3% ganha mais de 10 mil reais, cara. Já falei isso aqui, cara. É um país miserável. As pessoas precisam do povo de renda básica. Então a gente tem que enxergar essa amplitude aí, né, cara? E se 2018 foi embaçado, foi complicado, 2022, meu querido Rafael, principalmente em cidades pequenas, Cachoeiro, Guaçuí, cidades de Minas Gerais, cidades do Paraná, cidades pequenas e capitais também, vai pegar fogo. E eu queria saber, cara, se você tá planejando coisas aí, manifestações pra essa época, ou se você realmente tá focado no agora. Qual que é a sua visão para o futuro dessa eleição de 2022, cara? Eu concordo. Vai ser bastante complicado. Vai ser um período, eu não sei, né? A gente, olhando para o passado, comparando com agora, né? As eleições de 2018 já foram bastante polarizadas, já foram bastante, né, beligerantes, já foi uma guerra. Uhum. A situação tende a ser ainda pior no ano que vem. Acredito que nós temos que continuar com as manifestações que começaram no último dia 29 de maio, porque aquilo dali mostrou que aquilo que eu falei lá no início, existem vários espaços de luta. Não é só as câmaras de vereadores, as câmaras dos deputados, as salas de prefeito, digamos assim, os cargos políticos eletivos. Nós temos as ruas, nós temos os sindicatos, nós temos as escolas,
nós temos as comunidades de bairro, nós temos as igrejas, que precisam ser disputadas, que a gente precisa tirar esse egoísmo exacerbado, esse individualismo que retira, né? Porque o que acontece na pandemia, né, o que Bolsonaro tentou implantar nas pessoas com sucesso, essa é a pior das coisas, é o cada um por si, né? Toma o remedinho, toma a ivermectina que vai te proteger do coronavírus, você pode trabalhar. Você não precisa ficar tendo distanciamento social, você não precisa usar álcool, você não precisa de vacina. Você é responsável pela sua própria proteção. Então, o que está acontecendo? O que aconteceu, se eu não me engano, 24 de março de 2020, que foi a data exata do pronunciamento do Jair Bolsonaro na televisão, que eu fiquei estarrecido com aquilo, nem deveria, porque já nada mais naquela época deveria me impressionar, mas eu fiquei estarrecido com aquilo. Ele inaugurou este problema, que eu não consigo encontrar uma palavra pior, que é isso que eu estou falando, que é a individualização dos riscos da pandemia. Então você, que é lojista, você tem que abrir, porque você tem que comer. Você tem que ganhar o dinheiro para comprar o arroz e feijão. É um dialeto muito popular que ele fala. Ele fala de um jeito muito sedutor, né? E simples, né? Ele não engoma as palavras, né? Nesse dia 24 aí foi que ele falou o famoso gripezinha, resfriadinho. E ele minimizou o problema. As pessoas automaticamente entenderam aquilo dali como um problema inferiorizado, que era um alarmista desnecessário que os órgãos midiáticos estavam tendo. E não, o presidente está falando realmente, se eu não for trabalhar. Até aquele momento, por incrível que pareça, eu sentia a população preocupada. Até aquele momento eu sentia as pessoas respeitando o que as organizações de saúde responsáveis estavam dizendo. A partir daquele momento ali o problema ele explodiu, se individualizou isso. E desde aquele momento ali já não adiantava mais fazer manifestação online. Só que as pessoas elas preocupam-se com as próprias vidas, né? É óbvio. Só que agora já não realmente, agora está mais evidente ainda, já não adianta mais. No quesito manifestações, nós temos que organizar agora para o 19 de junho, fazer o máximo possível de cidades, mostrar que ali existe uma oposição, ali existem pessoas que não estão concordando com o que está acontecendo, pessoas que dão valor à vida antes de mais nada, porque recebi aí mensagens, áudios, até de familiares. Mas se morrer 500 mil pessoas no Brasil, isso não corresponde, eu não sei lá, só uma porcentagemzinha da população, o que vai causar de problema? São 500 mil vidas, desgraçado. Cara, 500 mil é pouco, da onde que é pouco? São 500 mil famílias que vão chorar. Cachoeiro de Itapemirim. Você não pode. Não tem 300 mil habitantes. É dizimar muita cidadezinha isso, cara. Tem muita cidadezinha que não tem essa população. Tá beirando 470 mil pessoas, vindo aí outras variantes aí terríveis. Que talvez a vacina nem ajude mais, né? Se demorar mais ainda, né? E nós estamos... É infindável o problema da pandemia. Por quê? Por incapacidade governista proposital. Não foi um erro, não foi falta de organização. Foi organizado para estar acontecendo o que está acontecendo. E é claro. E não adianta mais. Nós temos que organizar 19 de junho e temos que continuar fazendo essas manifestações para mostrar. As ruas estão ocupadas, os espaços das ruas estão ocupados pelo antibolsonarismo. Isso por si só já pode aumentar definitivamente a impopularidade que já é muito grande do presidente e, no pior dos cenários, levar ele a uma derrota eleitoral. Assim no primeiro turno. Sim, e acredito que isso é o carro-chefe de agora, nós temos que seguir e continuar defendendo as próprias vidas, né? Tem um companheiro de UOL que fala, que eu perguntei a ele, né? Nós estávamos criando um coletivo aqui para os filiados do sul do estado, e eu falei, olha, o que a gente faz no coletivo? A gente estuda, a gente faz atos, manifestações, mas o que a gente pode fazer agora nesse sentido no meio da pandemia? Ele falou, resistir, tem que continuar vivo. Continuar, exatamente. A gente não pode deixar morrer um movimento. Exatamente, cara. Muito sério o que eu vou falar agora, de fato, as forças policiais estão começando a deixar bastante claro qual é o posicionamento deles. Nossa, muito. E eles estão ali escalando em termos de violência, né? Principalmente agora que está se observando uma derrota nas ruas
da situação, né, de Bolsonaro, que as pessoas isso está ficando deflagrado. Nós tivemos os episódios que aconteceu lá em Pernambuco, de 2 pessoas que foram cegadas pela polícia. Isso por si só era motivo de parar um país, mas nada acontece. E de fato, nós temos que tomar cuidado, né? Temos aí muitos camaradas aí que estão se organizando e estão se organizando para defesa, né? Tem muita gente que está com medo de ser perseguida, mais do que já é. Então, isso é bastante sério, porque realmente tende a acontecer. E não vai ser a primeira vez na história do Brasil. A gente tá numa guerra, é inegável, né? A gente tá numa guerra, não é uma guerra igual antes, mas é uma guerra. É uma guerra de diversas frentes, né? É uma guerra híbrida, né? São diversas frentes, a frente tecnológica, a frente de manifestação de rua, e a frente de informação. Então, nós temos que estar preparados para ocupar esse espaço e saber nos defender e contra-atacar. Exatamente, cara. E é isso, é esperar, né? Eu realmente, eu tô cansado de ter boas esperanças e sempre bater a cara, queimar a minha cara, né? Eu tinha esperança que 2021 a gente ia conseguir se vacinar no começo do ano, mas realmente tá pior do que o ano passado. Mas em relação à eleição do ano que vem, eu tenho esperança que a gente pelo menos consiga tirar esse cara e andar pra frente, cara, porque muitos planos foram cancelados, muitos planos foram adiados, muitas vidas foram perdidas por causa desse negacionismo egoísta, né, de um cara que não pensa em ninguém, nem nos próprios aliados, ele pensa na própria família e só, né, cara? E eu espero que a sua luta continue, Rafael. Quero que você continue nisso e eu só queria agradecer, cara. Esse papo que a gente teve, espero que a gente tenha outros papos, tá? E foi muito legal e se você quiser falar alguma coisa aqui no final, fique à vontade, o espaço é seu e é isso, cara. Eu deixo uma mensagem pra todo mundo que tá indignado, pra todo mundo que tá discordante dessa situação que nós vivemos hoje no Brasil, em todos os aspectos, pra todo mundo que acredita que dá para melhorar e para todo mundo que acredita que há como melhorar, porque existe. Muita gente fala, o Brasil é um país pobre. Não, o Brasil não é um país pobre. O Brasil já foi uma das 10 maiores economias do mundo. Hoje não é, dado o desempenho terrível deste governo. O Brasil tem dinheiro, ele só é mal distribuído. As pessoas, elas precisam de oportunidade para ser alguma coisa. Se a gente não tirar elas do buraco, como eu falei lá atrás, elas nunca vão sair por si só, porque não tem como, né? Imagina você dentro de um buraco sem escada no escuro. Como que você vai sair? Só se alguém vier para te ajudar. E é isso que o Estado brasileiro precisa vir fazer. É isso que o Estado brasileiro precisa de fomentar a sua própria indústria nacional, de defender o que é seu, o que é do povo, e não dar de mão beijada para fora que esses políticos de sempre aí defendem para fazer. A gente precisa do investimento público para as pessoas que precisam de investimento público, que é a grande maioria do Brasil. Então, para todo mundo que acredita que há como fazer, basta ter honestidade para fazer a coisa acontecer. A gente precisa de organização. Não adianta você ficar fazendo sempre as mesmas coisas, criticando sempre as mesmas coisas, sozinho, na sua família. Você precisa buscar um coletivo, um partido, um grupo estudantil que você partilhe as ideias e que lá você consiga se organizar a ponto de poder fazer algo definitivamente para a melhoria da sua cidade, do seu estado, do Brasil. Então, eu acredito que o espaço ele é sempre muito importante para a gente difundir as ideias e que é uma coisa simples, é uma coisa necessária para a sociedade, é uma coisa óbvia, que a gente precisa atender as demandas dos mais necessitados. Eu agradeço a oportunidade por falar, porque não é sempre que isso acontece, não é sempre que nós temos pessoas dispostas a dar o local de fala para pessoas de fato do campo progressista, e porque não gera renda, né? Não gera engajamento, mas é o que nós precisamos a partir de agora, de ocupar os espaços. Muito bacana, cara. Quer falar suas redes sociais? Vai estar na descrição, mas fica à vontade, cara. No Instagram é @rafael.saltori, no Facebook nós temos a página Rafael Saltori, vocês vão encontrar lá também. E lá vocês vão encontrar os números para contato, se quiser trocar uma ideia, eu estou sempre aberto. Pô, muito legal, cara. Ouvintes, gostaram desse papo? Se você também tá do lado certo da história, acredito que você tenha gostado desse papo. Cara, precisamos mudar realmente a nossa cabeça. E, cara, foi um papo muito legal, foi um papo muito diferente, né, cara? E com uma pessoa conterrânea, né, cara? Foi muito interessante. E ficamos por aqui. Espero ter o Rafael novamente aqui num papo futuro, pra gente trocar ideia. Até o próximo episódio, galera. Tamo junto. Resistam, um grande abraço e tchau! Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas.
no Instagram, @confábulas. E se você gosta do podcast e tá a fim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, @confábulas no aplicativo.